Apareceu gravando aqui. Deve ser eu gravando. Agora sim. Ficou vermelhinho, Agora ficou sim. vermelhinho. É. Agora tá valendo. Agora tá valendo. Então a gente vai falar aqui sobre dois fatores, né? Que é uma metodologia, né, de boas práticas de desenvolvimento, né, para criar uma aplicação SaaS aí moderna e escalável. Esse é um documento, né, um manifesto que foi criado em 2011 pelo Adam Wiggins, que é cofundador da Heroku, e um grupo de desenvolvedores que iniciaram com eles, e eles criaram esse documento, né, baseado no acompanhamento de desenvolvimento e implantação de centenas de aplicações, de todas as aplicações que tinham na plataforma deles. E, indiretamente, né, eles também testemunharam o desenvolvimento de aplicações que o pessoal que utilizava, os clientes deles que utilizavam a plataforma. Né, isso foi baseado nas experiências e trabalhos deles nessa plataforma. Ele é um manifesto, né, então ele é bem alto nível, ele não vai explicar exatamente como codificar, ao contrário de alguns padrões que a gente tem, como Solid, Object, Catalyst, por exemplo, que fala mais detalhes sobre como codar. Ele é um documento que é um guia, né? Então é mais para ajudar a gente a criar aplicações, né, cada vez melhores e também para a gente ajudar a gente a desviar dos principais erros, né, os erros mais comuns. E eu vou repassar aqui o que é bem rápido cada um dos fatores e depois a gente pode estar conversando e compartilhando experiências sobre eles. Então, o primeiro fator é base de código, né? Então, tem uma base de código. Só um pouquinho, Maurício, vamos resumir, então. Um manifesto para desenvolvimento de aplicações SaaS. Isso, tipo exatamente. As boas práticas que você deve seguir para fazer um desenvolvimento de um SaaS saudável, né? Isso, exatamente. Fechou. Então, o primeiro é, né, base de código, né? Então, a gente ter base de código versionada e única por aplicação. Eu acredito que essa é a mais clássica, né? Todo mundo aqui já... muitas das coisas a gente já vê no dia a dia, a gente já faz e nem sabe, né? Tem coisas muito importantes que às vezes pode não estar aqui, tem cenários, tem muita gente que discorda de algumas coisas aqui que tem no manifesto, né? Porque foi criado com base nas experiências dessa plataforma, mas é um guia, né, que a gente tem para ter essas melhores práticas. O segundo é como a gente trata dependências, né? Que a gente tem que declarar, isolar as dependências, não tem que ter essa preocupação. Acho que é uma outra que é transparente, né? Se tu tá usando Maven, NPM, uma coisa assim, tu nem sabe o que tá acontecendo, né? Isso. E também as dependências, né, dos projetos, né? É muito interessante a gente ter esse controle e ter essa preocupação. Interprojetos, né? Exatamente. Configurações, né? Então, como que a gente armazena as configurações dessa aplicação? Não é ideal, né, que esteja na aplicação em si, então como que a gente faz, ele explica qual que é as melhores práticas e como que a gente se preocupa, né, com fazer esse armazenamento das configurações. Os serviços de apoio, né, que estão ligados a essa aplicação, como que a gente trata eles, ele também fala sobre isso no fator 4. Fator 5 é sobre build. Serviços de apoio são serviços próprios teus ou terceiros também, pode ser, né? Isso, pode ser serviços que tu utiliza, um banco de dados, uma cache, algo que tu utiliza, que a aplicação utiliza que não é a aplicação em si, né? Ela usa esse recurso. O 5 fala sobre build, release e execução, né? Então, que cada etapa tem que ser separada e como que ela tem que ser executada de forma bem transparente. Eu nunca lancei algo. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Dá para ver aqui. Isso, Marcelo está projetando. Release eu faço, uma lance não. O sexto é sobre... Tem uma pergunta sobre isso, quero saber depois. Tá. O sexto é sobre processos, né? Então, como que a gente armazena os estados da aplicação, como que ela funciona. Então, ele fala um pouco sobre isso também. O item 7, aquele que o Marcelo estava comentando, que ele disse que nunca faz, mas que é importante também, que é a questão de como a gente trata as liberações de portas da aplicação, né? Então, deixar tudo liberado não é uma boa ideia, mas tem que entender como funciona. Então, deixa só a 22, com a 22 tu faz tudo. O próximo, o oitavo fator é a questão de concorrência, né? Então, quando tu tem uma aplicação SaaS, tu tem que entender e tratar como que ela vai ter que dimensionar, né? Como que vai ter concorrência. Então, é um item a se preocupar. O item 9, que eu acho um item bem importante e prático, que é a questão de como que a gente descarta a aplicação, ela tem que poder ser ligada, desligada rapidamente. Eu tenho uma história para contar sobre isso aí depois. Todo mundo tem uma história sobre ela. Funciona, chega na hora, não funciona. A
questão 10 também é muito importante, o fator 10, que é sobre os ambientes, né? Então, tu tem ambiente de dev, ambiente de produção, ambiente de teste, ambiente XYZ, ambiente meu, ambiente da outra pessoa, então poder ter a flexibilidade de ter vários tipos de ambiente e que esses ambientes sejam semelhantes, né? O mais próximo possível para poder passar uma confiabilidade. O item 11, né, o fator 11 é bem importante, que é a questão de logs, né? Então a gente conseguir ter uma aplicação que a gente consiga entender o que está acontecendo, consiga ver os logs, né? Porque quando a gente está falando de aplicações SaaS, muitas vezes é muita aplicação, então vai ter muito log, então como que tu consegue organizar esses logs para conseguir ficar de certa forma legível, né? Então é bem importante esse item. E o 12, ele fala sobre processos de admin, né? Que são processos que a gente precisa, como que a gente trata processos de upgrade de banco, versionamento de banco, ou outras coisas relacionadas a processo de administrador. Então, ele fala sobre todos esses fatores. Tem detalhes sobre cada uma dessas coisas no documento, dá para quem tiver mais interesse aprofundar. Mas a ideia é que a gente debater sobre o que vocês acham mais importante em cada um desses itens, ou se tem alguma experiência para compartilhar sobre algum, ou algo novo que também não está aqui, enfim, essa é a ideia. E daí passo a palavra para o Marcelo. Eu? Bom, eu vou deixar apresentando então aqui os 12 fatores, fica mais fácil para a gente conseguir entender o que é que a gente está falando. Eu queria compartilhar só a aba, mas não consegui. Enfim, vou deixar aqui. Cara, eu acho que assim, ó, dá para ver bem que é bem focado para cloud, né? Não que tu não consiga desenvolver isso num sistema on-premise, uma coisa assim, talvez, mas considerando que tu provavelmente está falando de essa descartabilidade, principalmente, né? Containers ou lambdas, enfim, qualquer coisa assim, né? Vários ambientes e tal. SaaS normalmente te remete a cloud também, não necessariamente precisa ser, mas uma coisa já meio que linka a outra na cabeça das pessoas, né, meu ponto de vista. Eu posso dizer que, assim, eu, antes mesmo de conhecer o 12 Factor App, eu já seguia quase todos eles aqui, exceto esse vínculo de porta, mas é porque eu trabalho com sistemas que tu não precisa expor porta, né, então tu não tem muito disso aí. Mas eu queria ouvir de vocês, o que vocês... Qual deles aqui que vocês sentem mais carência? Quais que vocês acham que precisa ter uma discussão mais aprofundada sobre alguma dúvida que vocês têm? Por exemplo, esses aqui de ambiente de dev e prod semelhantes. É uma coisa que eu faço, assim, em todos os projetos que eu entro, eu não tenho só ambientes fixos, assim, de dev e prod. Eu tenho um ambiente por pull request, que daí já conecta, inclusive, com a base de código, né? Então, cada vez que tu abre um pull request, tu tem um próprio ambiente teu todo isolado para te fazer desenvolvimento. E o que já conecta, inclusive, com o construa, lance, execute, porque se eu consigo, para cada pull request, criar um ambiente, então eu sou muito rápido em construir, lançar, executar e trocar de versão ao mesmo tempo, né? E que já me leva também a uma descartabilidade. Parece que eles são todos conectados, assim, se tu começa a seguir tipo, ele vai conectando um no outro, assim, né? O que vocês acham, hein? Olhando mais para o meu lado aqui, né? O que é difícil para mim hoje? Acho que eu sei tudo, praticamente, e a parte de ambientes ali que é a minha tragédia, né? Porque o que acontece? A minha estrutura, ela foi mudando conforme o tempo e ela não ficou um negócio fácil de montar um ambiente. Não é tipo, eu sei como é que o Marcelo trabalha, né? Com as arquiteturas dele. Então, eu já tenho uma boa noção por que é fácil montar um ambiente, tipo, para cada pull request, sem que seja uma fortuna também para a gente, né? Então, assim, para eu montar esses ambientes ali, eu tenho um ambiente stage, e ele não acompanha do jeito que eu gostaria a produção. Então, ele fica meio distante ainda. Então, isso é uma coisa que, para mim, é bem ruim de fazer assim, é bem difícil. Só que isso atrapalha muito o nosso dia a dia. Então, tipo assim, o fato de a gente não estar fazendo, volta e meia, a gente lança uma coisa que está funcionando perfeito na stage, chega na produção e não funciona direito. Eu acho que é como eu falei, né? Tu não segue o 10, aí tu já tem um ruim do 11, daí tu já tem um ruim do outro. Tipo, eu acho que o 10 ali, para mim, é o cara que mais chama atenção para mim. Mas realmente a dor que todas as empresas, quase todas as empresas têm, né? Tu tem aquele ambiente fixo lá, indestrutível, né? Tu não pode mexer nele, é produção e tal. E é isso, cara.
que é difícil tu mudar essa estrutura depois que tá rodando, né? Eu acredito até que esses são dois tópicos ali que eu considero que são os mais difíceis de fazer alguma coisa. Esse do Dev Pro de semelhantes ali, que depende muito da tua configuração de ambiente, né? Tem todo um trabalho aí para fazer para viabilizar isso. E eu acho que o outro tópico que eu acho que pode ser um pouquinho mais complicado é a questão da concorrência, dependendo da tua arquitetura, né? Sim. Então, eu vejo esses pontos principais aí, né? Daí eu não sei, mas os outros processos ali eu vejo como uma coisa bem natural também, ainda mais do jeito que a gente está caminhando hoje, seja com, tipo, ali na parte de dependências, até tem um tópico que a gente não conversou, que é a questão das licenças, né? Hoje, quando a gente documenta as licenças, tem um dependabot lá que vai te notificar, por exemplo, se tem atualização ou não, se tem alguma falha de segurança ou não, e também se tu está usando uma licença comercial e tu deveria trocar por algum motivo. Lembrem, pessoas, MIT, sempre usem software MIT. A MIT é a licença que vai te permitir tu usar o código sem fazer alteração, sem ter outra responsabilidade atrás disso. Se não for MIT, tu tem que ler a licença e entender. Onde tu pode usar, etc. Isso dá confusão. Mas como é que tu trabalha a dependência entre serviços, por exemplo? Tu tem múltiplos serviços? Tenho. E aí tu lança versões separadas deles ou elas vão andando sempre juntas, tem que andar junto? Não, independente. Eu trato como projetos separados, inclusive. E aí tu vincula via por porta, né? Esse serviço está sempre rodando nessa porta. Digamos que sim, né? Eu não tenho um Service Discovery, por exemplo, que eu deveria ter, entendeu? Porque daí fica mais fácil de fazer a parte de desenvolvimento e produção. Porque eu quero X ambiente, vai lá no Service Discovery, pega qual que é o vínculo, eu não posso trocar no Service Discovery daí, e daí sim a gente tira essa questão. Na verdade, a gente arranca fora essa questão. Explicando o que é um Service Discovery, é basicamente um lugar que toda aplicação, quando sobe, ela dá um ping nesse serviço e diz assim, eu sou o serviço users e eu tô rodando aqui nessa porta tal. E aí agora todo mundo que precisa usar serviço users vai lá no Service Discovery e diz, me dá uma lista aí de todos os serviços users. Ele vai te passar todos os IPs e portas deles e tu escolhe um e usa. Ele é basicamente o cara que fica cuidando de todos os serviços que estão rodando e tu pede para ele, me dá uma instância aí para mim aí. É uma coisa bem difícil de implementar, tem softwares prontos para isso, né, Zookeeper e tal, acho que é um Service Discovery, né, da Apache, mas é bem difícil de implementar isso, porque tu tem que já começar meio que tua aplicação pensando nisso. Se tu usa muito microserviço, tu é obrigado a usar isso daí, né, porque tipo, tu não consegue, chega um ponto que tu não consegue mais gerenciar mais nada. Então daí tu tem que usar mais E aí também acho que tu tem que pensar também um certo nível de abstração, né? Porque tu usa certo serviço e tu vai precisar substituir por um outro, por exemplo, ele tem que continuar funcionando. Então, tem que isolar, né? Manter contratos entre eles bem específicos, para poder substituir quando necessário. Aí entra, acho que os serviços de apoio aqui, acho que está bem conectado nisso, que é o Circuit Breaker, né? Eu considero ele um serviço de apoio, por exemplo. O Circuit Breaker é quando tu tem a aplicação user está rodando lá, e tu quer tirar ela do ar por um tempo para fazer uma manutenção, mas tu não quer quebrar todos os outros sistemas recebendo o 503 lá, o serviço está fora. Então tu sobe um Circuit Breaker que tu responde com dados que podem ser mocados, assim, vamos dizer, né? Mas tu não responde erro, tu responde que tem um mock ali temporário, e aí depois tu troca o Circuit Breaker para o serviço de volta e continua. Ele seria um serviço de apoio, eu acho. Que também envolve configuração, né? Porque tu vai lá, tu vai ter que dizer, né? Agora eu ativei o Circuit Breaker, é uma configuração, né? E daí começa a envolver também como fazer a configuração, né? Usar algum servidor específico para armazenar a configuração, mas daí se esse servidor fica fora, quais as boas práticas de como manter a configuração no próprio aplicação, a gente sabe que já não é uma boa ideia. É bom para começar, eu acho, assim. Para começar, sim. Só que tu tem que começar de uma maneira que tu consiga pensar assim, eu estou organizando todas as minhas configurações nesse arquivo único aqui, e depois eu consigo, e tu tem uma abstração para ler esse arquivo, né, que aí depois tu consegue trocar essa abstração por um serviço. Então todo o teu sistema continua chamando a classe lá ler configuração, mas agora em vez de ela ler do arquivo, ela vai chamar um serviço. Tu não precisa refatorar todo o teu sistema. Mas são exatamente coisas que tu tem que pensar do início do projeto, assim, depois a mudança é grande, né? O Spring é campeão nisso daí, né? Porque ele te dá 1 milhão de opções diferentes para tu pegar e ler
e configurar o sistema. Você pode fazer via, enfim, variável de ambiente, pode fazer, tem que fazer uma alteraçãozinha, mas dá para fazer via banco de dados ou até pela própria aplicação. Então, tu tem muito mais flexibilidade, né? Tem uma dúvida aqui, pessoal, nesse ponto aí, acho que o Marcelo trouxe do start do processo, né? Tem que começar a pensar desde o início. O Maurício também falou algumas coisas. Como é que a gente trabalha a segurança nesse modelo aqui? Onde é que entra os cuidados com a segurança e principalmente ali nos 2 últimos tópicos, né? A utilização dos logs e dos processos de admin nesse processo aí. Como é que é a experiência de vocês para estruturar a plataforma, a aplicação, assim, onde é que entram os cuidados e quais experiências vocês têm para compartilhar sobre isso? Eu acredito que a segurança ela permeia todos eles, né? Porque começa com o teu código. Por exemplo, o teu código ele tem que estar seguro o suficiente a ponto de que se tu quiser publicar ele na internet, ninguém vai ver nada de credencial, ninguém vai ver nada de servidor, de IP, de nada. Tu pode pegar o código da tua aplicação e botar pública na internet? Se a resposta for sim, provavelmente, então, você vai estar seguindo boas práticas na parte de código. Só que daí a segurança ela não para por aí, ela vai para outras. Por exemplo, a parte de porta é muito importante. Por que tu vai deixar portas abertas que tu não utiliza? Enfim, começa a andar. Aí tu tem a questão de dependências. Como é que tu utiliza essas dependências? Então, todos os outros itens ali vai ter algum toque, alguma conexão com segurança, né? Então, talvez por isso que não tem um tópico de segurança aqui nesse manifesto, porque a segurança, ela permeia todos. É implícita, né? Agora, é importante que tu falou de segurança, mas aí segurança da informação, que aí com todo esse sistema, toda essa loucuragem aí de GDPR e Lei Geral de Proteção de Dados e tal, logs, cara, ninguém dá atenção para logs, meu. Mas aí tu começa a logar e-mail do cara no log, tu começa a logar o endereço do cara no log, vai logando coisas assim que tu não deveria estar logando nos logs, e ninguém dá bola para log, né? E daí a pouco tu tem um vazamento de informações lá no teu log, lá que tu nem sabia. Tu tá controlando o acesso dos teus desenvolvedores ao banco de produção para ninguém ver isso, mas o cara consegue dar um tail no log lá e ver todas essas informações. Então, existem serviços de obfuscação de dados, né? Por exemplo, tudo isso aqui que a gente tá falando há uns, sei lá, 6, 7 anos atrás, ninguém ia estar se importando com isso, né, cara? Quem ia se importar com isso era, sei lá, banco, empresas maiores, assim, né? Agora isso veio até para os pequenos, cara. Coisa assim, tipo, tu tá fazendo o teu appzinho lá, cara, tu tem que se ligar nisso, senão tu vai levar um ferro, tá ligado? E aí tu tem que, quando tu tá construindo a aplicação, pensar até nisso, cara. Qual é o sistema de log que eu vou usar? E aí vem uma coisa que eu acho muito legal, que é auto-avaliação de código. Então, quando tu abre um pull request, tu vai ter robôs com algumas lógicas lá prontas lá, isso tem milhares na internet, que tu encontra vários prontos, assim, que ele vai avaliar se tu tá usando console log, por exemplo, no JavaScript, ao invés de usar o logger, que ele vai fazer a obfuscação dos dados, se tu tá fazendo tu tá dando um print de alguma coisa que tu não deveria. Então, tem coisas que tu mata aqui no código ainda, né? Um bom code review, assim, um bom time de revisão de código, um processo de avaliação de mudanças, assim, tu já mata muitas coisas aqui, né? Principalmente de configuração, dependência, logs ali, né? Mas é uma coisa que, assim, não tem resposta certa, eu vou te dizer, Pablo. Podemos dizer que os 12 fatores aí, eles têm uma relação com o conceito de DevSecOps? Sim, porque tu vai usar DevOps, vamos dizer, para fazer a descartabilidade, aumentar a tua concorrência ali, aumentando o servidor e tal, então provavelmente tu já vai ter que meter um security junto ali, né? Sim, tem relação, respondendo a pergunta, na minha visão, né? Legal, bacana, pessoal. Mas eu tenho uma coisa que eu quero saber do Diego, cara. Diga aí. O que a Mercado Livre faz aí dessa lista aí que tu consegue falar pra gente? Cara, acho que uma das grandes mudanças que eu senti aqui no Meli, cara, foi primeiro de tudo a cultura, assim, a questão da autonomia que a gente dá para os times, né?
E isso vincula muito, na minha opinião, com o 12 Factors, porque a gente é responsável primeiro por deploy, primeiro por construir os ambientes, a gente tem uma plataforma que permite que a gente faça isso, então a gente tem que assumir essa responsabilidade também de olhar todos esses caras aqui e ter isso na veia, né? O desenvolvedor, né? O próprio desenvolvedor, né? E outras coisas que eu acho interessante também, nem da segurança que vocês perguntaram, né? Um dos pontos legais que a gente participou há 3 meses atrás foi de um processo de securitização de todas as APIs que o Meli tem. Hoje aqui a gente tem mais de 8 mil microserviços. Cara, e você imaginar, eu participei de projetos desse tipo, de habilitar SSL, que é o mais tranquilo, né? Que é habilitar o tráfego no trânsito. A gente também fez projetos de habilitar a criptografia no descanso, de buckets gigantescos, mas com relação ao tráfego, habilitar o tráfego no trânsito, eu participei em empresas que era, cara, juro, 50 microserviços. A gente não conseguia fazer, porque depende de priorização, aí você vai negociar com a equipe, puta, é muito mais importante uma feature do que segurança, e aí você vai relegando isso e chega uma hora que tem que pagar a conta, né? Processos aqui, ó. Tá aqui, ó. E é bacana porque, por exemplo, no Meli a gente tem a nossa plataforma que faz a gestão dos containers, que vincula bastante com essa parte de descartabilidade, que ambientes iguais, né, para todos os ambientes de desenvolvimento. E a gente tem sidecar que roda do lado das aplicações. E a gente foi nesse sidecar, ele faz toda a interceptação do tráfego, a gente habilitou lá o SSL. Basicamente, a gente não precisou mexer nada nas 8 mil aplicações, né? A gente mandou uma configuração para o sidecar passou a interceptar o tráfego em SSL, ele converte para HTTP e manda para a aplicação, só que como está na mesma máquina, naquele mesma caixa, não tem problema. E esse tipo de coisa ajuda muito, né? A gente pensar nisso desde o começo ajuda muito. Mas é porque tu tinha esse serviço de apoio aí que te garantiu essa... Exato. O serviço de apoio e configuração, né? Que te garantiu fazer isso facilmente, né? Exato, e é bem isso, né? Se você não pensa nesse tipo de coisa no começo, é difícil depois você começar a encaixar isso. Ainda mais quando cresce o volume, né? Aplicações. E como é que tu lê log de 8 mil aplicações? Esse é um problema legal. Pegando alguns números assim bacanas, né? A gente gera 40 GB de log por minuto. É log pra caramba. Senhor, cara. Tem um CIEM aí, né? Oi? Tem que ter um CIEM para fazer a leitura desse log todo. Cara, tinha uma infra de LK que a gente usava, e assim, vivia explodindo. A gente hoje usa a da AWS, né, toda a infraestrutura da AWS mesmo, gerenciado, a gente não toma mais conta da infra de LK. Porém, eu acho que o que mudou é a gente estabelecer cota. A partir do momento que a gente colocou cota para as aplicações, a gente começou a incentivar ou talvez forçar, entre aspas, que as pessoas fossem mais coerentes com os logs que elas geravam. Menos verbosa. Exato. Você obriga as pessoas a ser mais consciente, né, a ter mais consciência. E é engraçado, porque eu estava estudando um pouco de AWS esses tempos, e se você reparar, todos os serviços têm cota. Desde rate limit, desde de log gerado, de dado que você consegue consultar, e isso também eu creio que seja uma boa prática, porque nenhum serviço, a gente costuma dizer que é escalável, mas não é escalável ao extremo, né? Sempre a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E creio que uma outra coisa que eu aprendi também tem com relação a serviço de apoio, ao circuit breaker que vocês comentaram também, né? A gente costuma imaginar que, cara, cloud não cai, e quando cai, gera problema. A AWS caiu há alguns meses atrás para a gente, caiu uma region, e a gente não conseguiu, por mais que a gente saiba, né, caiu uma AZ, e por mais que a gente saiba que tenha mais de uma AZ em uma region, cara, a gente não conseguia evacuar a region e migrar as instâncias para as outras, porque a gente tinha limitação de número de IP. A gente tem muitas instâncias rodando. E se a gente não pensar nisso também, como lição aprendida, e não trabalhar para que isso não aconteça de novo, a gente vai ter a mesma situação, né? E aí talvez pensar em resiliência, pensar em multi-cloud, isso
começa a ajudar a gente. Eu ia falar agora, né? Tu tá vendor lock-in ali, né? Tu tá preso na AWS e tu não consegue escapar muitas vezes, né? A gente, isso é legal também, uma coisa muito bacana que o pessoal trabalhou, não é um projeto que eu trabalhei efetivamente, nem eu, nem o Edu, mas o pessoal trabalhou num projeto que chama Mesh. O que a galera viu? A galera viu que o Envoy atendia muito bem a gente, porém a parte do Pilot já não atendia bem. Aí o que os caras foram lá e customizou o Envoy usou o Envoy como as is, e customizou o Pilot. E hoje a gente tirou os ALBs, a gente não usa mais load balancer da AWS. Esse mesh nosso customizado faz toda a parte de roteamento, e isso permite que a gente tenha serviços rodando em dois provedores, né? AWS e GCP ao mesmo tempo. Entendi. Então tu tem tipo tu tirou o load balancer padrão, né, que a AWS te oferece, e tu criou teu próprio, por exemplo, botou um Nginx lá, vamos dizer uma coisa assim, né? No caso é o Envoy que a gente está usando, né? Ele faz para a gente toda a parte de roteamento, ele faz também a parte de criptografia. Futuramente ele vai fazer a parte, futuramente, assim, próximos meses, já está fazendo a parte de autenticação e autorização. A gente acaba tirando esse monte de requisito que chega a ser transversal, né, ou ortogonal às nossas aplicações, e vai colocando no lugar para que a gente não tenha que fazer isso em cada uma das apps. Só que aí tu criou mais um serviço teu para te manter, né? Claro, vocês tiveram a demanda para isso, né? Mas agora tu tem mais máquina lá para manter, mais coisas. Sem dúvida. Mas é que compensou no teu caso aí, né? Nesse caso compensa totalmente. Imagina como que eu teria que mudar 8.000 aplicações para fazer SSL, depois eu tenho que mudar mais 8.000 para fazer autenticação, depois eu tenho que mudar mais 8.000 aplicações para mudar log, por exemplo. Sim. E com essas abstrações, serviço de apoio, né, ou abstrações, a gente começa a ter vantagens desse tipo, quando você ganha escala, né? Vai lá. Olha só que interessante, a gente estava falando da dificuldade, ou às vezes os desafios de ter os ambientes de dev, ou ter vários ambientes. Aí o Diego trouxe um cenário aqui no futuro para a gente, que é além de se preocupar com os ambientes, é se preocupar aonde os ambientes, em qual cloud os ambientes vão estar. Por quê? Porque eu preciso saber que vai funcionar em várias clouds. Na verdade, eu não preciso saber em qual cloud vai estar, mas eu preciso garantir que eu vou poder rodar em vários lugares, caso caia a cloud, que a gente diz que a cloud não cai, mas ela cai. Interessante, muito interessante. Claro, vou dizer de novo, né? Vocês estão numa escala totalmente diferente. Um projeto começando agora não vai precisar pensar em tudo isso nesse momento. Talvez ele fique ok se a AWS cair por um dia e tal. Não é bom, mas vai ser ok. Só que tu tem que estar... Eu acho que assim, o desacoplamento dos teus serviços vai te permitir você, depois que tu tiver um problema, conseguir fazer uma mudança rápida, né? Então imagina lá, eu tenho tudo num monolito só lá, o usuário, é pedido, usando o clássico de e-commerce, né? E aí quando tu tem que mexer uma coisa, tá tudo naquele blocão lá. Eu acho que a coisa mais fácil que alguém começando agora a montar um SaaS pode fazer é o desacoplamento inicial, né? Cada servicinho rodando separado, eles não se conhecerem entre si, um não sabe do outro. Eu acho que esse é o lance, né, para quem está começando, não é? Cara, eu particularmente concordo muito com desacoplamento. Eu acho que todo mundo de dev deveria ter Solid como religião, né? Devia seguir à risca cada um desses princípios. Acho que isso ajuda muito. Uma responsabilidade única, por exemplo, te ajuda a reduzir a chance de você mudar um código, e isso vai te ajudar lá na frente. Então, eu concordo contigo. E outra coisa que você começou falando nisso e depois citou de novo, que eu achei bem importante, assim, muitas vezes o desenvolvedor, ele não se sente responsável por tudo isso, né? Ele acha que ele tem que chegar lá, fazer o código dele, fazer o que pediram e ir embora. Mas o jeito mais, como é que eu posso dizer, o mais performático, né, não estou achando a palavra certa, de você fazer isso direito é a responsabilidade de estar no desenvolvedor, que quando ele faz o código, ele sabe que ele está cuidando direito das dependências, configurações, que ele está separando tudo, que, né, a concorrência vai funcionar direito, os logs e tudo mais. Então, agora o Pablo falou do DevSec, DevOpsSec lá.
basicamente tu cria uma entidade separada para cuidar disso e tu tira a responsabilidade do desenvolvedor. Então, é bom em um momento que tu tá grande, mas que tu ainda tem que estar responsável do desenvolvedor. O desenvolvedor é o cara que tá fazendo isso, né? Então, eu acho que falta muito, assim, para desenvolvedores conseguirem entender que eles são fundamentais para o crescimento do produto, né? Com certeza. Maurício, tem uma pergunta aí? Manda lá. Sim, galera, eu tô com receio aqui de quebrar o clima, que tá um papo tão cabeça aí, né? Mas olha só, eu fiquei interessado ali naquele item 10 de entender o que está sendo utilizado para tentar, pelo menos, amenizar o problema de diferença entre ambientes, né? Realmente eu vejo isso a nível de negócios como um custo bastante grande. Uhum. E, às vezes, não se encontra uma solução viável, né? Então, você rema para tentar fazer algo, deixar o mais semelhante possível, e, às vezes, mesmo assim, não é eficiente, né? Muito, muito interessante. Eu só vou fazer um adendo que, na verdade, não responder, mas vou fazer uma outra pergunta também relacionada a isso, que é relacionado aos custos, que é, não está previsto aqui nada sobre custos, né? Mas está previsto ter uma aplicação que escala. Só que quando uma aplicação escala, os custos também escalam, né? Então, como que tu se preocupa com o custo, seja de ambientes ou seja da aplicação em si, não consumir recursos a mais do que precisa, por exemplo, ou seja, como que tu desenvolve aplicações não só que escalem, que sejam rápidas, que tenham desempenho, mas que custem pouco. É um desafio bem interessante. Tá bom, cara, se tu responder essa pergunta aí, velho, tu... Eu acho que o primeiro passo Brasil, né? Eu acho que o primeiro passo é conseguir entender ou medir, né, quanto que o serviço que eu desenvolvi está gastando, né? Acho que é o primeiro passo. Agora, como fazer isso, eu ainda não tenho ideia. Eu acho que o primeiro passo ainda está um pouquinho atrás, tá? Eu acho que o primeiro passo é tu desacoplar. Quando tu desacopla as coisas, tu vai ter, uma parte de usuário que vai ter um uso, então tu precisa de uma escalabilidade, e tu vai ter de pedidos que vai ter outro uso. Que aquela ali tu precisa escalar, entendeu? Que tu vai precisar mais de containers, só que tá enxuto o suficiente para ele só precisar se preocupar com ele mesmo. Então tu vai ter só aquela região, aquele footprint para trabalhar, né? E outra, tu consegue, por exemplo, criar um ambiente de dev só para um serviço, ainda apontando para um outro serviço de produção, entendeu? Tu pode usar os usuários de produção num serviço de pedidos de dev. Então tu não vai precisar criar um ambiente de dev e prod para tudo. Tu vai precisar só um de dev para ordens, por exemplo. Mas vai lá do começo, né? Desacoplar e ter a ideia do desenvolvedor saber fazer isso desde o começo, né? Mas é óbvio, todo sistema tem história, né, cara? A gente não tá aqui para... Esse aqui é utopias, basicamente, assim, né? Não é utopias porque eu já vi isso funcionando e funciona de verdade, mas é assim, todo sistema que tem história, que é já, né, já tá faturando há tempo aí, provavelmente tu vai ter muito problema aqui na 10, assim, que eu acho que é a mais importante de todas. Mas só ali tu me deu um insight, cara. Alguns projetos que eu trabalho agora, a gente trabalha com plataformas SaaS também, né? Para desenvolvimento de outros projetos. E só no fato de você ter a quebra desse projeto, né? Ter os microserviços, você pode somente instanciar um dev, um stage, né? Para depois colocar em produção de um único microserviço, depois desliga tudo, não usa mais, então tu vai só ligando e desligando aquilo que tu precisa, né? Uhum. Interessante. Eu imagino com 8 mil microserviços aí, o quanto de repente isso pode ser útil. Nossa. Com certeza vocês trabalham assim, né? Você não sobem todos os serviços na máquina, né? Não, de jeito algum. Eu acho que, na minha opinião, o microserviço tem inúmeros benefícios. Eu não consigo mais desenvolver se não for utilizando o microserviço, porém também traz muita dificuldade, né? Grandes desafios, assim. Acho que governança é o primeiro. É o que a gente está falando aqui, né? Como é que você governa 8 mil serviços? Como é que você faz versionamento de API sem quebrar ninguém que está usando? Como é que você sabe análise de impacto, né? Do que vai mudar ou do que vai cair?
Tem uma outra, como é que tu não toma uma overdose de microserviços, né? Porque aí o cara acha que tudo é microserviço também, né? Mas tem um limite, né? Exato. Esse é o maior, acho que a maior dificuldade, né? Eu já vi lugares que, por exemplo, os caras criam um microserviço baseado em CRUD, né? O update é do lado, o insert é do outro. E, na minha opinião, o microserviço não é nanoserviço, né? É dividido por domínio de negócio, ou por domínio um pouquinho menor. Você achar essa granularidade que é um desafio, né? Isso, até acho que é legal falar da granularidade de negócio ali, que não necessariamente você vai fazer tipo, por entidade, né? Tipo, eu tenho um usuário aqui, eu vou fazer o usuário. Eu tenho um user profile, eu vou fazer outro microserviço. Tá, talvez não precise, é um exagero, né? Você pode fazer tudo que está relacionado ao usuário no microserviço de usuário. Legal. E a dica para quem tem um SaaS grande rodando e quer começar a quebrar isso é realmente desacoplar. Eu acho pedaços assim que tu consegue desacoplar, né? E depois que tu desacoplar, aí tu começa a trabalhar em outras questões, né? Acho que não depois, né? Acho que durante o processo de desacoplamento tu já começa a pensar diferente, né? Tu já vai começar a pensar em descartabilidade desse serviço, que eu tenho uma história muito legal que eu vou contar. Por exemplo, assim, você vai pegar o serviço de users e vai botar rodar num container. E aí, beleza, tá descartável. Toda vez que eu baixo o container, eu subo um novo, eu tô com o serviço rodando. Mas aí tu tem que saber usar o container, né? Porque uma vez eu tava trabalhando com um cliente que ele falava que ele tinha container rodando lá e tal. Só que ele não podia baixar o container. E quando ele tinha que atualizar o código, ele fazia um SSH no container e atualizava o código dentro do container. Aí não adianta dizer que tu tá com container e tudo mais e não saber usar também, né? Esse é um exemplo tipo real que aconteceu, mas acontece com tudo, né? Tu vai trabalhar com concorrência lá, tu tá usando um serviço que te provê concorrência, mas tu tá usando errado, né? Então, acho que no processo de desacoplamento tu tem que já pensar direito isso, né? Cara, tem um cenário que eu vou trabalhar agora, que eu não sei se encaixa exatamente nisso, mas é uma coisa parecida. O que acontece? Dentro do nosso sistema lá, a gente faz análise de perfil de pessoas, das compras, enfim, esse tipo de coisa que a gente trabalha, né? Com os dados deles e faz ativação de marketing. Beleza, eu tenho duas estruturas principais lá que são pessoas e pedidos. Eu tenho um computado da pessoa, o que ela é pra gente, e eu tenho todos os pedidos que ela fez. Você imagina que cada dia que eu processo esses dados, eu tenho que ingerir uma quantidade imensa de pedidos e botar dentro da minha aplicação. Eu cheguei num ponto agora que demora tanto para fazer esse processo que para mim não vale mais a pena. Então, o que eu vou fazer? Tá, eu vou desacoplar, eu vou tirar isso do meu back-end. Meu back-end não vai mais ter endpoint de pedidos. E eu vou passar a usar o Data Lake do Atlas. Então, o meu objetivo, meu JSON que vem do meu BigQuery lá, ele vai parar direto lá e eu vou consultar ele direto. Então, eu vou passar a não ter mais essa... Digamos, isso não vai estar no meu Mongo mais, isso não vai estar no meu banco de dados, ele vai estar direto no S3, entendeu? E é um jeito de desacoplar, porque esse dado ele não é tão importante, ele é um dado consultivo, é mais focado na consulta. Então, acaba sendo um jeito de desacoplar, não sei se isso está perfeitamente correto, mas ainda assim é tirar um pouquinho das dependências ali. Tirou um pedaço do teu monolito ali e transformou ele numa outra coisa que escala mais. Eu chamaria de um desacoplamento. Acho que... Um desacoplamento póstumo. O negócio... Eu não tô 100% ainda, mas vou fazer, eu acho. O fato de fazer o desacoplamento póstumo é que tu sofre, né, por não ter pensado daquela forma. Mas, que nem diz, nem sempre a gente vai conseguir pensar em tudo da melhor forma possível, porque às vezes os serviços, as aplicações crescem de um jeito inesperado. E a gente... né? E ainda bem que vai. Exato, eles têm vida própria, digamos assim. A gente cria um monstrinho e ele vai. Mas a gente tem que conseguir fazer isso de uma forma saudável, que consiga ter um certo controle. Aquele negócio, tu tá lá de boa com teus clientezinhos, 5 clientes, daqui a pouquinho entra um cliente gigante e pronto. Daí tu tem que mudar toda a tua arquitetura, tudo que tu tinha pensado, e aquele cara quebra muita coisa que tu nem imaginava que ia quebrar, né? Exatamente. Tem um ponto legal que eu acho também a gente nunca vai conseguir pensar numa solução perfeita logo no começo, né? A ideia do microserviço mesmo é que ele seja pequenininho,
para que você consiga refatorar ele rápido e fácil, né, facilmente. Por isso que ele tem que ser desacoplado, tem que ser pequeno, e com isso você consegue evoluir ele sem que você tenha que gastar 2 anos, por exemplo, fazendo projeto. Não sei se você já é da época de vocês que tinha consultoria, que escrevia uns livrões, a gente tinha que desenvolver e que nunca saía igual, né, porque já tinha mudado tudo. Não. Eu acho que vai muito ao encontro do 5 aqui, né? Construa, lance e execute. Aquele negócio lá, verde, vermelho, azul, verde, vermelho, azul lá, quer dizer, vermelho não, né? Vermelho, verde, azul, lança lá e vai, né? Que realmente, se tu consegue ter essa agilidade aqui de fazer uma alteração, lançar, e fazer uma alteração, lançar, sem quebrar tudo, né? Daí tu tá com toda uma cobertura de testes e, vamos dizer, umas coisas assim que te garantem que tu pode lançar algo um pouco mais seguro, com uns, sei lá, 60% de confiabilidade, aí tu fica fácil de fazer qualquer outra coisa, né? Mas sem emoção não tem graça. É verdade. Meu Deus, temos até o João aqui. Aí, João. Opa, boa noite. Eu acho que ali no construa, lance e execute faltou uma coisa, né? Construa, teste, lance e execute. Faltou realmente aqui. Eu acho que eles não falam nada de teste aqui. Né? Não, acho que eles acabam não falando. Eles não descem a nível de como... Não, é bem alto nível mesmo aqui, né? Então vai ter muita coisa que a gente vai sentir falta porque eles não descem no detalhe. Por exemplo, segurança e teste eu acho que é implícito, né, cara? Tu tem que ter, em todos os níveis aí tem que ter, né? Sim. Talvez esses... Pode. Como é? Falar. Não, eu digo, é tipo segurança, né? De repente, testes estejam implícito. Uhum. Eu sinto muito falta. Eu acho que de repente cai naquele... De repente, né, se são testes feitos por pessoas diferentes, cai naquele problema também de... Na mesma coisa de segurança, né? Pô, alguém vai testar para mim, então eu jogo o negócio para frente. Não, teste automatizado. Então, eu não estou falando de teste de QA, não. Teste automatizado. Também estou falando de teste automatizado. Teste unitário, teste de integração. Que o desenvolvedor, de novo, tem a responsabilidade de fazer quando ele está entregando o produto dele ali, né? Cara, eu ia falar exatamente isso, com essa cultura de autonomia das squads, para que as squads façam a arquitetura, façam o desenvolvimento, façam o teste e mantenham em produção. É impressionante como isso muda o ownership de todo mundo, muda o sentimento de dono da galera, e o teste unitário passa a estar na veia do cara, né? Porque se há um problema lá em produção, é o dev que vai atuar, é o dev que vai responder. E acaba também com aquela coisa, não sei se vocês já vivenciaram alguma vez, que quando dá pau em produção, o pessoal de operações não quer colocar em produção porque ele precisa manter o site no ar. Cada vez que ele coloca alguma coisa, quebra. E aí ele vai reclamar lá com o tester vai falar que o problema é o dev vai falar que é o tester que não testou direito, e isso não muda nunca, e a empresa está sendo prejudicada, né? Acho que a cultura aí muda muito. Eu acho que o grande conclusão que a gente chega aqui é que o dev é o responsável de tudo, né? Eu poderia ter uma empresa sem ops, tchau, João. Poderia ter uma empresa sem QA, mas se o dev consegue fazer se ele é responsável pela entrega dele, eu acho que tu tá seguro, né? Mais seguro, eu diria. Inclusive lá a gente trabalha assim, a gente é responsável por desenvolver, testar, entregar e garantir que funcione. Garantiu demais, hein? Acho que ele ia falar e garantir que funciona em produção. Cortou o áudio dele. Dizer o porquê e dizer como que ele vai mitigar. Eduardo, você está falhando. Tá ruim aqui a conexão. Mas quando o Eduardo falou lá, ele quis ir no Mercado Livre também, né? O Diegão aí. Só para botar um pouco de responsabilidade no teu ombro aí também. Vocês estavam falando do que sente falta, né? A gente está falando do que sente falta nos 12 fatores. Eu sinto muito falta de métricas e da gente poder saber como estão nossos serviços, né? Isso tanto com relação a custo, com relação a comportamento, com relação a escala, com relação a erro. Uma coisa que pelo menos eu vi no Meric, quando a gente chegou, e que mudou muito a minha cabeça, foi isso. Tudo é extremamente monitorado e metrificado. Então, qualquer problema que tem em produção, a galera já tem dashes que mostram tudo. É fácil de você entrar lá e de você identificar onde está o problema. Quando eu estava fazendo a minha iniciação, por exemplo, eu estava lá na Argentina, cara, e de repente começou a apitar o celular da galera lá,
e a galera se juntou numa mesa, abriram um dash, tinha todo o relacionamento de microserviços, um montão. Os caras identificaram que estava tendo lentidão num dos provedores do cartão de crédito lá da Argentina, ligaram para o cara lá, o cara da processadora falou, meu, vocês estão com problema aí, vocês estão com lentidão. O cara não sabia que ele estava com problema. É muito legal. Depois de 5 minutos, o cara devolveu a ligação, falou, cara, realmente a gente está com problema, a gente vai tratar aqui. E nessa eles ligaram o circuit breaker e já jogaram para outro processador, né? Já desviaram o tráfego para outro. Então, isso permite que tome ação fácil e rápida, assim, que evita prejuízo, né? Eu achei muito, muito legal isso. Eu acho que se tu tiver aqui, né, um fluxo de eventos nos logs, porque tu vai pegar essa monitoria e métrica em log, basicamente, né? Hoje em dia tu não tem um serviço que tu manda monitoria, seria, tipo, muito ruim tu ter isso, é mais uma dependência. Como é que tu faz métrica? Eu, por exemplo, eu faço métrica, eu largo no log, né? Eu largo informações estruturadas no log, e aí depois eu faço uma ingestão dessas informações estruturadas e gero e tipo, computo esses eventos, né? Então vamos dizer, fechei um pedido, eu lanço no log lá um JSON lá, pedido, valor, né, e tal, cuidando das informações, e aí depois eu consigo ingerir esses logs e saber quantos pedidos eu fechei por minuto, por segundo e tal, em tempo real, basicamente. Talvez aqui nesse fluxo de eventos, eu acho que tu consiga a resposta aí para essa tua... Acho que o que o Diego está trazendo são softwares chamados APM, né, que é Perform Manager, no caso, porque eles fazem o que? Eles monitoram as transações no monitoramento tradicional. A gente tinha o costume de monitorar do banco de dados, da infraestrutura do switch, da energia para fora, né? E esses softwares, eles trazem a monitoria da experiência do cliente para dentro da infraestrutura. Ou seja, ele começa a pegar lá, desde o clique do usuário, quando ele não consegue fechar a compra, e vem trazendo o histórico da lentidão, onde é que está, né, se tem uma query com problema, se tem alguma coisa ali. E rapidamente esses dashboards, eles dão a visão do todo, né? Então, por isso que reúne ali, rapidamente verifica a visão do todo. E as decisões são muito rápidas, né? Exato. E isso facilita muito, então, ter essa monitoria. E normalmente esses softwares têm uma inteligência artificial muito bacana por trás, que vai aprendendo o comportamento do ambiente. Então, consegue detectar falso positivo, consegue identificar comportamentos do dia a dia daquela plataforma, e até mesmo utilizar como modo de escalar esse serviço, né? Vamos supor que está tendo um comportamento diferente, dá para identificar se esse comportamento está sendo em função de algum ataque em cima da plataforma, né? Ou se realmente é uma carga que vem sendo consumida pelo, né, uma promoção, uma campanha de marketing. Isso influencia muito, né, para o time ter respostas rápidas. Então, acho que a utilização dessas tecnologias, ela é fundamental no dia a dia da operação. Isso aí. A gente usa lá o Datadog, por exemplo, que é o APM, mas tem ferramentas open source também, o Spring Actuator com Prometheus, puta, gera muita informação legal lá que dá para acompanhar em tempo real isso que a gente está falando. A gente usa também bastante de streaming de log, a gente gera lá, tem os agentes que capturam os logs e jogam para a gente buscar, mas normalmente os logs demoram um pouquinho mais para chegar, né? Esses softwares de verificação bem mais rápido. Uhum. O Elastic agora está com todo esse esquema, né? Eles estão com a PM, CM, tá tudo completaço, né? Digamos assim, na plataforma Enterprise deles. No Kibana, né? Tudo. Enfim, eles estão usando o cloud deles. Elastic, Logstash e Kibana, ELK. O ELK. Agora tem o Bits para substituir o Logstash, quebrar o termo. Mas o que eu ia comentar é que eu estou usando algumas ferramentas para também fazer o rastro desses erros ali, que é o Sentry, não sei se já ouviram falar. De front-end, né? Não, ele faz de tudo. Faz inclusive Lambda, tudo. Então, o que eu fiz? Eu botei todos os meus serviços, todos os meus microserviços, desde Lambda, GraphQL, tudo dentro do Sentry. Então, quando dá um erro no usuário, inclusive o LogRocket, não sei se vocês conhecem também, ele grava a tela, tipo o Hotjar, só que ele grava a tela mais fielmente, assim, só tira as informações confidenciais, digamos assim. E, enfim, e daí tudo está unificado.
Então, quando dá um erro no usuário, ele já me notifica, né? Pode ser que ele notifique um PagerDuty da vida, etc. Mas eu já consigo ver a gravação do usuário que estava executando a ação naquele momento e todos os serviços relacionados onde que deu o problema, entendeu? Então, tipo, o problema vai escalando para vários lugares, né? Trace de execução, né? Tem o trace inteiro de execução ali, tem o erro certinho, qual usuário, quanto deu erro, quantos usuários deu problema, é bem interessante. Só que é caro. Com certeza seria. Eu uso até a minha cota só e depois eu paro. Só liga quando tu descobre que tem um problema para ver o que foi. Daí não adianta. Mas enfim. Eu uso estudar. Bom, a gente já tá aí, tem mais uns 15 minutos aí pra gente trocar ideias. O que vocês levaram de aprendizado hoje aí? Eu aprendi algumas coisas já aí da conversa, mas eu queria saber de vocês. Eu aprendi que cloud cai. Achava que não caía, mas cai. Na verdade, esse ano aí de 2020, com todo mundo indo, aumentou muito e a gente teve vários problemas mais recentes também. A gente aprendeu que tem que se preocupar com isso. Então, aprendi isso. Esses tempos caiu o DNS da Google, né, gente? Eu comentei com o Marcelo caiu o DNS da Google e agora tipo, nada funciona. tudo que era meu serviço parou de funcionar foi Marcelo, não tem o que fazer, cara. Faz, cara, o DNS da Google caiu, porra. Mas enfim, ali eu acho que eu aprendi pra caramba também. Na verdade, assim, o que acontece? Eu acho que eu negligencio algumas coisas, né? Tipo, várias coisas ali, enfim, por ser uma startup, a gente acaba, né, fazendo exatamente o que foi comentado aí, de priorizar algumas features em cima de outras coisas. E uma delas é a parte de ambientes, realmente, tá? Em questão de configuração, ali também, digamos assim, a maior parte das coisas que eu uso na Amazon é automático, né, então fica bem estruturado, mas tudo que fica meio fora, rodando num EC2 da vida, ou até, no LB não, mas no EC2, alguma coisa que está rodando no EC2, aí já fica bagunçado, já fica, tipo, zoneado. Então, tem bastante coisa que eu tenho hoje estruturado que enfim, que dificulta essa questão de ambientes, e é uma coisa que eu preciso arrumar. E, enfim, acho que eu tenho que parar de negligenciar algumas coisas aí. Mas é porque tu vai lá e cria o ambiente na mão, né? Tu não usa DevOps para criar ambiente, às vezes, né? Não, eu não tenho nem estrutura para fazer isso direito hoje, né? Uhum. Mas, assim, tipo, é que boa parte do ambiente não precisa disso, né? Eu uso muito estrutura serverless. Mas o que precisa, eu, enfim, não estou usando nenhuma ferramenta para fazer. Uhum. O ambiente, ele tem que ser código, né? Então, para poder ter isso, né, implementado, ou seja, atender aqui esse guia, essa boa prática, é subir ambiente conforme eu peço para subir, né? Então, eu digo o que eu quero de recurso. Assim. Que reforça o que eu falei, cara. Esse 10 aqui, ó, é a chave para te conseguir fazer todos os outros. Se tu consegue criar ambientes isolados rápido e destruir eles, cara, tu já tá com 90% do caminho, que o resto é código só, que é o jeito que tu vai fazer o teu sistema só. É o ganso dos ovos de ouro. Isso te ajuda muito também com relação à resiliência, né, cara? Tipo, caiu, perdi tudo, eu vou lá, mato e subo de novo. Exato, exatamente. É fantástico para isso. Daí contrato o João de novo, porque operações é importante também. Fala aí, João. O que tu aprendeu hoje? O João tá aí ainda? O João foi recuperar algum sistema aí que caiu. Deve ter caído lá. Alguém descartou sem querer alguma coisa que não era para descartar. Bom, foi uma ótima conversa hoje, cara. Eu tô muito feliz com tudo que a gente viu aí. Show de bola. Com certeza. Aprendi bastante coisa aí. Tem uma mensagem aí para passar também. Que, gente, a gente está fazendo esse encontro aqui. Era uma iniciativa que a gente tinha lá do dia de treinamento há muito tempo atrás. A gente criou isso. E agora a gente está retomando. Então, esse é o segundo encontro da temporada 2021. A outra, a gente simplesmente, o Marcelo Anhati
começa a gravar, gravamos e publicamos. E justamente a essência desse encontro é a gente conseguir trocar experiências entre nós e nós aprendermos alguma coisa, né? E essa ideia de a gente estar gravando, então, é porque se a gente conseguiu aprender alguma coisa entre nós, cara, por que não disponibilizar isso na web aí para outras pessoas também daqui a pouco estarem aprendendo outra coisa, né? Então, cara, esse é um começo, a gente também quer fazer outros encontros, né, com outros temas. Então, sinta-se à vontade aí para nos contactar, caso vocês tenham algum assunto que vocês acham interessante. A ideia é muito simples. Abre uma câmera, reúne uma galera que conhece sobre o assunto, então, troca conhecimento, grava isso e disponibiliza na web para todo mundo. Até assuntos que você não tem conhecimento e acha que é importante, a gente pode encontrar alguém aí na nossa rede que vai conseguir falar sobre o assunto e trazer. E esse é um ponto bem importante também, cara. Olha só, a gente estava aqui em 5 pessoas no outro encontro, agora nós já estamos... Cheguei a olhar que a gente chegou a 18, acho quase 20, e acaba crescendo o nosso networking, né? De pessoas que daqui a pouco passam por problemas que podem nos ajudar. Show de bola. Foi muito bom. Somos todos solucionadores de problemas, né? Criadores também. A gente cria bastante problema. É mais que o perfil, Isso aí, galera. Show de bola. O saldo tem que sempre ficar positivo. É. Fechou então, cara. Foi um prazer ter vocês todos aí. Até a próxima, então. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado aí. Valeu, Até mais. Tchau, tchau.